consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Cante ao Senhor, eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa, cante ao Senhor. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença como bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha
nossa família é do Senhor Jesus. Nossa família servirá ao Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém. A nossa família é do Senhor Jesus. Os nossos filhos são herança do Senhor e nós consagramos o nosso lar ao Senhor. Amém? Nós vamos cantar mais um hino e neste momento os irmãos têm a oportunidade, o privilégio de adorar ao Senhor também com os dízimos e com as ofertas. Lembrando que o gasofilaço maior é da igreja e o gasofilaço menor é das missões. Amém? E florestas, escuto as aves todas a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu amor sem par. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, pela tua bondade. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem cuidado de nós, tem suprido as nossas necessidades. Nós temos muito mais, ó Deus, do que nós merecemos e precisamos. Nos dê, ó Deus, a cada dia um coração que serve ao Senhor, um coração abençoador,
que ame ao Senhor e aos outros, ó Deus, para que o reino do Senhor cresça. Nós louvamos o Senhor e oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Transforma-me e enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. amém. Amém, irmãos. Nós estamos no mês de maio comemorando o mês da família
E hoje nós vamos ter uma programação, esse domingo e no próximo domingo, uma programação muito especial. Daqui a pouco vocês estão vendo essas cadeiras. Nós vamos ter aqui uma mesa redonda, uma conversa gostosa sobre família, sobre mansidão. Vai ser um diálogo que vai ser muito enriquecedor para nós, conduzido pela nossa irmã Nayara. E alguns irmãos vão participar dessa mesa. No próximo domingo, nós teremos aqui na nossa igreja o pastor Geraldo e também a sua esposa. O pastor Geraldo é pastor de famílias da igreja do Palmares, o meu amigo pastor Ismael Aredes. Ele estará conosco, ele trará uma reflexão sobre família bem-aventurada. Depois também vai ter aquele momento gostoso de abertura para pergunta e resposta. Aqui também nós vamos ter esse momento também de abertura para pergunta e resposta. Então, a nossa escola bíblica dominical, nesse domingo e no próximo domingo, vai ser uma escola bíblica muito especial, muito diferente. Muito bem, mas antes da gente passar a palavra para a irmã Nayara, que irá nos conduzir nessa manhã, eu gostaria que a gente aproveitasse esse tempo que nós estamos dedicando à família para orar por nossas famílias. E certamente você precisa orar pela sua família. Se você não tem orado, faça isso. Você que é marido, você precisa orar pela sua esposa todos os dias. Você que é esposa, você precisa de orar por seu marido todos os dias. Você que é pai, que é mãe, você precisa orar pelos seus filhos todos os dias. Você que ainda não é casado, você precisa de orar. Se você deseja se casar, é óbvio, orar pelo seu futuro casamento todos os dias. Você que está namorando, não é? Orar para que Deus guarde você até o casamento todos os dias. Ou seja, irmãos, nós precisamos de Deus. Se a nossa família precisa ficar de pé, nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor para nos sustentar. E certamente a família também é um lugar de grandes batalhas. E talvez você esteja passando uma batalha com a sua família nesses dias, não é? Então, talvez a carga esteja pesada demais para você, talvez você esteja angustiado, cansado. É hora também da gente colocar diante do Senhor, sabendo que Ele cuida de nós. Talvez você precise de um milagre, de uma cura, de uma restauração no seu casamento, no seu relacionamento com os filhos. Deus está aqui, irmãos. E a família não é um construto social. A família não é algo que foi criado por homens. Por isso ela não pode ser remodelada, repaginada. A família sempre será obra e criação de Deus. Portanto, a gente precisa adequar a nossa família aos parâmetros, aos princípios da palavra de Deus, se nós queremos ter uma família saudável e feliz. E só Deus para nos sustentar, só Deus para nos dar a graça e a sabedoria necessária para a gente poder cumprir a nossa tarefa. A família é uma dádiva de Deus, mas é uma tarefa que Ele nos confia também, para que dia a dia nós cooperemos com Deus, para que a nossa família se aproxime cada vez mais da imagem de Jesus. Então, se você deseja que a igreja ore com você e por você acerca da sua família, fique em pé no seu lugar. Talvez você precise aí de uma grande bênção, né? Coloque diante de Deus o que está no seu coração, coloque diante do Senhor aquilo que está te incomodando. A palavra do Senhor diz: lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nós falamos aqui que nós não podemos acessar o coração dos nossos filhos, nós não temos acesso ao coração da nossa esposa, nós não temos acesso ao coração do nosso marido, mas nós temos acesso ao coração daquele que tem acesso ao coração da nossa esposa, dos nossos filhos, do nosso marido, que é Deus. Você pode acessar o coração de Deus e Deus pode acessar o coração de cada um dos seus familiares. Vamos orar. Senhor dos altos céus, nós te damos graças pela tua presença, pelo teu zelo para com as nossas famílias. O Senhor tem sido tão bom conosco. Ó Pai, nós apresentamos hoje a nossa casa diante de Ti, como nós cantamos, que nós e a nossa casa possamos servir ao Senhor. Ó Pai, no nome de Jesus, nós somos atacados por tantos lados, Senhor.
Ó Deus, esse mundo tem exprimido tanto as famílias, Satanás também tem investido tanto sobre as nossas casas, sobre a vida das esposas, dos maridos, dos filhos, dos irmãos, tentando trazer desarmonia, tentando trazer separação. Ó Deus, no nome de Jesus, nós te suplicamos as tuas ricas bênçãos, a tua proteção, o teu socorro, as tuas misericórdias, Senhor. Que o teu Espírito, que é o vínculo do amor e da comunhão, possa dominar cada relacionamento dentro da nossa casa, que haja a shalom do Senhor, que haja a paz do Senhor nas nossas famílias, Senhor. Converte o coração dos maridos das suas esposas. Converte, Senhor, por meio do teu poder, o coração das esposas aos seus maridos, dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais, em nome de Jesus, mas que, sobretudo, que a nossa família sirva ao Senhor. Que aqueles que ainda não são convertidos, que não te confessam como seu Senhor e Salvador, que possam fazer isso, ó Deus, que as cadeias se quebrem, que o entendimento se abra, que o coração se torne uma terra fértil, para que, ó Deus, eles possam ver brilhar o seu rosto sobre eles, para que a tua palavra, Senhor, possa sair da mente e ir para o coração dos nossos filhos, da nossa esposa, dos nossos maridos. Faça isso na nossa família, Pai. É o nosso desejo, a nossa oração. Eu oro também por aqueles que desejam se casar, aqueles que querem uma esposa, aquelas que querem um marido. Ó Senhor, nós te suplicamos a tua bênção, que o Senhor possa também abençoar nessa área que é tão importante, mas que nesse momento de espera, eles vivam, Senhor, na tua presença, e para a tua glória, Senhor, com paciência, que possam esperar no Senhor a resposta, porque certamente ela virá. Recebe nosso louvor e gratidão sobre tudo que vamos fazer aqui nessa manhã. Conduza, Senhor, essa conversa, que seja um momento rico de edificação para a sua igreja. No nome de Jesus oramos. Amém, amém e amém. Irmã Lara. Bom dia, meus irmãos. Como o pastor Pedro já começou falando, nós estamos no mês da família. O mês de maio é comemorado como o mês da família para as igrejas batistas. E família é um tema tão importante, a gente precisa falar tanto sobre isso, porque, infelizmente, por ser tão importante, tem sido tão atacado, os conceitos têm sido tão destruídos, os casamentos têm sido tão afetados, a criação dos filhos. A gente vive numa sociedade que tem minado as nossas famílias e que, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba levando para dentro da nossa casa coisas que fazem mal para nós. Se a gente não tomar cuidado com o que a gente escuta, com as coisas que a gente fala, com o que a gente assiste, com a forma que a gente se comporta com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos. E esse mês ele foi pensado pelos batistas para que a gente reflita sobre isso, para que a gente pense um pouco mais sobre o que está acontecendo com as nossas famílias e como nós, como cristãos, precisamos cuidar desse bem tão precioso que Deus colocou nas nossas mãos. Então, o objetivo de hoje é a gente conversar um pouco sobre família. E eu estou aqui muito bem acompanhada. Daqui a pouco os nossos irmãos vão se apresentar para vocês, para a gente conversar um pouco sobre essa questão de família. Eu queria começar lendo para os irmãos um texto que está lá em Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Irmãos, se vocês têm vindo nesses últimos meses do ano de 2025, os irmãos sabem que nós temos estudado o Sermão do Monte. Nós temos nos dedicado a ouvir uma pregação que Jesus fez, que está contida em Mateus 5 e 6, e a gente tem se debruçado sobre esse texto, estudado e tentado entender quais são os princípios que Jesus queria deixar para o seu povo quando ele escreveu o Sermão do Monte. E o mês da família, a gente vai
trazer o Sermão do Monte para as nossas famílias. A ideia é essa. A gente não vai agora parar tudo que a gente estava estudando, falar de uma outra coisa e depois voltar. Nós vamos falar, ok, então vamos pensar o Sermão do Monte para as nossas famílias. E aí o pastor Tiago, ele teve uma sacada brilhante de pensar o que nossas famílias talvez estejam precisando nesse mundo caótico, corrido, ansioso, onde a gente está com pressa para tudo, a gente faz tudo correndo, a gente às vezes não tem tempo para se dedicar às nossas famílias, a gente às vezes não tem saúde mental para se dedicar às nossas famílias, porque a gente está tão sobrecarregado com tanta coisa, a gente precisa de mansidão. E Jesus é aquele que é manso e humilde de coração. Nós precisamos nos espelhar naquele que é o exemplo principal para nós, que é Jesus. Então, nós vamos hoje pensar como seria uma família bem-aventurada. E dentro dessa proposta de família bem-aventurada, nós vamos pensar na mansidão como um desafio para as nossas famílias, para a família contemporânea, para a família de hoje. Por que mansidão é tão difícil da gente alcançar nas nossas famílias hoje? Então, vocês vão reparar que tem um microfoninho aí, todo mundo já pegou, né? Muito bem. E aí, primeiro, a gente vai fazer a apresentação da nossa mesa aqui, redonda, chique. Cada um vai falar um pouquinho sobre quem é, para quem não conhece, mas acho que todo mundo conhece todo mundo, mas mesmo assim vamos nos apresentar e falar um pouquinho assim, do que você vai trazer para essa mesa hoje. Pode começar com você, Débora. Você estava me olhando com uma carinha tão boa que eu falei a você. Achei bem justo, tá? Estou na beirada. Fica a dica, não olha não. Bom dia, igreja. É um prazer estar aqui, um desafio também, tá, Layara? Eu já te entendo, subir aqui, dá um friozinho na barriga, a gente esquece um pouco as coisas. Mas, para quem não me conhece, eu sou psicóloga. Eu hoje trabalho com atendimento clínico, faço atendimentos de adultos e a partir de 17 anos, então acabo pegando um pouquinho da juventude. E também atuo dentro de empresas, com a parte da psicologia organizacional. Hoje, dentro de empresa também, eu atuo um pouquinho na parte de recrutamento, a parte de aplicação de testes psicológicos, avaliação psicológica, e também no recebimento dos colaboradores nas questões, né, diversas que acontecem dentro de uma organização. Hoje, o desafio aqui é falar um pouquinho sobre a saúde mental relacionada à mansidão, que é uma virtude que a gente vai ver, né, bem complicada e difícil, mas que está aí ao nosso alcance, e falar também um pouquinho sobre a saúde mental dentro da família, dentro da igreja. Então, hoje, fica esse desafio aí para mim. Lu, agora você. Fica o desafio para nós, né? Vou colocar isso aí no plural. Eu sou Luciene, acho que aqui todo mundo me conhece, só a irmã Marlene que não. Mas sou esposa do Eudes, mãe do Lucas e da Esther. Profissionalmente atuo como pedagoga, coordenadora pedagógica no Colégio Batista, atualmente no Colégio Batista, mas já trabalhei em outras instituições. A minha missão é educar, né? De formação sou psicopedagoga, neuroeducadora, mas eu sempre me apresento nos workshops, né? Qualquer outro lugar eu falo, eu sou, na verdade, serva de Deus disfarçada de pedagoga. Então, estou aí na intenção de contribuir um pouco na área da educação. E a gente espera que não tenha nenhuma pergunta difícil, porque, se tiver, a gente encaminha para o pastor Pedro. Tem mais uma cadeira, pastor Pedro, só pode ficar à vontade. Se tiver pergunta difícil, a gente chama o pastor Pedro aqui e ele ajuda o pastor Levi. Vivi, se apresente, por favor. É porque eu vou fazer de lá para cá, dos dois lados. É assim. Som. Ei. Então, eu sou Viviane, esposa do pastor Pedro, mãe do Pedrinho. É porque eu não sou psicopedagoga, eu não sou psicóloga, e realmente eu fui convidada para falar um pouco sobre a mansidão no relacionamento conjugal, na educação dos filhos. E eu conto com a graça de Deus para poder transmitir esse recado aos irmãos. Agora o pastor Levi. Meu nome é Levi, para quem não me conhece aí, né? Tem os visitantes aí também. Eu sou teólogo, estudei junto com o pastor Pedro ali, né? Uma honra ter ele como colega e amigo.
E sou bacharel em Direito, também químico, né? E a minha visão aqui é a gente abordar realmente os pontos principais da palavra de Deus, né? Abrir, expor essa palavra tão rica, que vai nos trazer essa condição de viver uma família mais unida, uma família que possa ser trabalhada, né, aqui em grupo, em comunidade, né, uma família que às vezes passa por tantas lutas, tantos desesperos, e a gente tem que ter esses momentos aqui, que são momentos que vai trazer essa diferença no coração de cada um, né? Como a irmã Luciene já falou, nós vamos ter um momento depois que nós vamos abrir para vocês comentarem, tirarem dúvidas, fazerem perguntas. Então, se por acaso, ao longo da fala de alguém, se tiver alguma dúvida, às vezes anota aí, se não tiver um papel e uma caneta, no celular, para depois a gente ter um momento de discussão. As perguntas difíceis vão ficar com o pastor Levi, porque ele é o único pastor entre nós, ou então a gente chama o pastor Pedro para poder vir ocupar aquela sexta cadeira que está ali estratégica. Irmãos, olha que alegria que nós temos na nossa igreja. Olha que os irmãos que nós temos, a competência que nós temos aqui dentro do nosso corpo da Betel para poder falar sobre família. E nós temos uma alegria imensa de cada um de vocês terem aceitado o desafio de estar aqui falando um pouco sobre família nessa manhã. O pastor Levi vai começar falando para a gente qual que é a definição de mansidão. O que significa ser manso no conceito bíblico? O desenvolvimento dessa visão de manso, né? Ela é interessante. Vamos na etimologia da palavra aqui um pouquinho. A palavra anaua, do Antigo Testamento, é uma palavra que traz a ideia de humildade, de rendição, né? E render, na palavra mansidão, também tem no grego aqui, que é a palavra praoteutos, né? Ou praotes, também é a palavra no grego, ela dá a ideia daquele que se rende. E a gente entende que, quando nós oramos, nós nos ajoelhamos e esticamos o pescoço para orar, né? É como se o homem, ele, na presença do rei, ele ajoelhasse, se colocasse numa posição em que o rei poderia fazer tudo o que quisesse com ele. Poderia cortar a cabeça dele, poderia fazer o que quisesse. Porque essa é a rendição, essa é a mansidão, eu me tornar manso e me sujeitar e ser aquela pessoa que está me sujeitando às ordens do meu rei. Então, essa ideia aqui começa a ser trabalhada principalmente na visão do profeta Moisés. Moisés, como biblicamente, né, foi o primeiro profeta, e é considerado um homem manso. Pois é, mas Moisés matou uma pessoa, né? Que mansidão é essa? Mas é a mansidão de sujeição. Ele se sujeitou, né, o tempo todo à vontade de Deus. Ele foi humilde o suficiente para escutar a voz de Deus e viver. Então, Agostinho vai falar algo interessante, que a mansidão, ela não é você ser bobo, você não ter uma visão de ação, né? E ser somente passivo. Mas é uma ideia em que você é sujeito, e Agostinho fala que é sujeito a qualquer causa, qualquer coisa. Você sofre por ter aquela sujeição. Então, como o primeiro versículo aqui, Moisés, em Números 12, verso 3, diz assim que Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Tá? E Moisés, ele herdou a terra. Ele foi um sujeito manso que herda a terra. Presta atenção nessa questão que é importante. Quando nós vamos para o Sermão do Monte, o que diz o Sermão do Monte aqui? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. É interessante essa alusão que ele faz ao profeta Moisés, e essa alusão de que o manso,
ele herdará a terra, como o primeiro ponto que eu quero colocar aqui. O segundo ponto é que Jesus diz assim, que para olhar para ele e ver que ele é manso, olhai para mim, aprendei de mim que sou manso, e você achará descanso para a sua alma. O segundo ponto, o primeiro é que da questão de herdar essa terra, posse dessa terra, tá? Eu não estou falando aqui de prosperidade, não estou falando aqui na questão de que é promessa de Deus, de estarmos possuindo aquilo que Deus promete para nós. E no segundo ponto aqui importante, é que se aprendermos de Deus, sermos cristãos como Cristo, nós vamos agora entender que nós vamos trazer descanso para a nossa alma. A alma está ligada ao quê? Ao sentimento. A alma está ligada ao espírito, né? Então, a janela, os nossos olhos são janelas de quê? Da nossa alma. Nós temos que entender que essa questão aqui, nesse outro versículo que Cristo nos traz, é que, eu estou resumindo um pouco aqui por causa do tempo, tá? Nós temos um tempo muito curto, né? Mateus 11, 28 e 29 diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Então, 2 pontos importantes. Um, de herdar as coisas que o Senhor nos prometeu, e o segundo, de achar descanso para a nossa alma. Tá? A filosofia fala que nós devemos ter essas virtudes, como Kant fala, nós devemos ter essas virtudes em compensação de uma sintonia com a sociedade, de viver uma vida boa, ou seja, um toma lá da cá. Não é isso que Deus fala, né? A palavra de Deus nos traz aqui como fruto do Espírito ao nosso coração, algo que vai brotar de dentro para fora, algo que o Espírito Santo vai falar no nosso coração, e nós vamos ter um dom chamado mansidão. E esse dom, quando em Gálatas 5 fala dessa mansidão, sempre o Espírito vai estar militando contra a carne. Nós devemos preservar esse dom que Deus nos deu no nosso coração. E esse dom que Deus colocou no nosso coração, para vivermos e fazermos a diferença na nossa família, na nossa casa, né? Sempre nós devemos militar contra a nossa carne, contra o nosso sarkis, no grego. Então, nós estamos sempre militando, sempre lutando para preservar aquilo que Deus colocou no nosso coração, que é o dom da mansidão, né? Então, é só um comecinho para a gente poder estar começando a discutir, ok? Amém. Então, como o pastor Levi acabou de falar, nós precisamos buscar a mansidão. Por quê? Porque Jesus era manso e humilde de coração. Porque isso vai trazer descanso para a nossa alma. Porque isso vai trazer descanso para as nossas relações. Porque isso vai fazer bem para a nossa família. E aí a pergunta que fica para nós, então, é como, Lu, nós vamos ajudar as nossas crianças e os nossos jovens a serem mansos em um mundo que é extremamente competitivo. É possível? É possível. É fácil? Não é fácil. Acho que esse é o nosso grande desafio, né? E como eu trabalho ali com os pequenos, eu quero só voltar ali no conceito de mansidão, traduzindo de uma forma que a gente trabalha com as crianças lá, sabe, pastor? E a gente fala que ser manso é ser gentil, né? É usar ali da gentileza. Ser humilde. E a gente, inclusive, fala sobre essa questão. Não é ser bobo, não é ser fraco, não é aquele que cede sempre, não. Mas aquele que consegue ali achar o equilíbrio. E aí sim entra a nossa questão da educação, né, da formação aí das nossas crianças para serem mansas, né, para construir isso. Eu sempre digo que as crianças não precisam de ser convencidas, elas precisam de ser conduzidas. E quando se conduz, em alguns momentos, você vai convencer. Mas você vai convencer, inclusive, com atitudes. Então, não é você sentar e falar, é isso, isso e isso que é certo e pronto, acabou. Não.
aquele pai, aquela mãe que está ali envolvida na ação de educar, ela vai conduzir o seu filho. E, conduzindo, vai, sim, convencer de alguns conceitos importantes. Mas vai convencer, gente, através da atitude. O exemplo é tudo. Né? A gente fala que a gente ensina com palavras, mas o que realmente arrasta são os exemplos. Então, o seu filho ele vai fazer o que você faz. Se você realmente quer que ele aprenda sobre mansidão, você precisa ser manso. E aí, isso é fácil? Não. Não é fácil. Esse é o nosso grande desafio. E como a Layara lembrou, né, o mundo é muito competitivo. E esses meninos estão aí sendo, daqui a pouquinho, jogados no mercado de trabalho, que vai, assim, acabar com eles no sentido, né, dessa competitividade. Eu gostei muito, o pastor Pedro falou uma coisa sobre mansidão, que eu até anotei aqui. Gente, ó, o professor sempre tem um caderninho na mão, tá? Então, vocês não reparem, não. Ele colocou que é você ter o poder, mas usar esse poder em benefício do outro. Eu anotei isso aqui, eu falei assim, gente, isso aqui tem que ficar até na tela do meu computador lá no trabalho, porque a gente precisa de ser lembrado disso o tempo todo. O que é ter esse poder e usar em benefício do outro? É que eu estou brincando com o meu brinquedinho lá na minha casa, vem aquele amiguinho brincar, porque a mamãe e o papai estão recebendo uma visita, esse menininho vai lá para o meu quarto brincar comigo e eu não quero emprestar o meu brinquedo. Porque o meu brinquedo é meu. E, ok, o brinquedo é dele, sim. Mas ele tem o poder de decidir se vai emprestar ou não. E essa parte é uma parte difícil, porque, na maioria das vezes, a mamãe entra, empresta o brinquedo, sim, fulaninho está visitando a gente hoje, veio para brincar com você. Aí é que, às vezes, a gente precisa de dar aquela recuada, porque a gente já ensinou com as nossas atitudes no dia a dia. Aquela hora ali é a hora da gente ver se deu certo. E aí a criança abre mão, ela com o poder de escolha, e não o poder da mãe e do pai, ela com o poder de escolha sobre o brinquedo dela, escolhe beneficiar o outro. Isso é mansidão. Pensei muito nisso sobre quando o senhor falou isso, pastor Pedro. Isso ficou ali, puxa vida, é exatamente essa questão de poder. E quando a gente pensa no poder, puxa vida, a gente tem tantos adultos aí utilizando do poder assim, de cara crachá mesmo. Eu estou aqui na portaria, eu sou o porteiro desse prédio, só vai entrar quem eu quero. Eu tenho esse poder. Né? Então, a questão da mansidão na educação da criança, ela vem muito daí. E vem com você assim, ensinando com atitudes intencionais. Quando você pensa no que você vai fazer, na hora que a sua criança está ali perto de você, e você quer que ela aprenda aquilo, você vai fazer e ainda vai discursar sobre o que você está fazendo. Você vai fazer falando. Você está falando para ela sobre a sua escolha. E aí ela vai introjetar aquilo ali. A gente tem um exemplo muito legal, quando a Esther tinha uns 6 anos, 6 para 7 anos, meu pai voltando de uma viagem de Israel, e a gente foi para casa para receber meu pai, que a gente estava com saudade, ele ficou um tempão lá, e quando, de repente, a gente está todo mundo na casa do meu pai, são 2 andares, está todo mundo lá embaixo, e minha sobrinha dá um grito assim tremendo, um choro, né? Aquele choro de pedindo socorro. Estava lá em cima meu pai, e minha filha e a minha sobrinha. E a gente sai correndo, né, para ver o que aconteceu. Eu e minha cunhada, principalmente, porque a mãe é meio neurótica. Né? A gente vê e está tudo bem a gente ser neurótico, porque a gente é mãe, faz parte do nosso DNA, né, psicóloga? Está tudo bem? Então, a gente corre, e quando a gente chega lá, é porque o meu pai, inocentemente, ele comprou 2 blusas de presente lá de Israel, iguais, mas de cores diferentes. Então, ele deu uma para uma, outra para outra. E para ele. Ele não escolheu para quem que ele ia dar uma verde e a outra azul. Ele não pensou nisso. Mas a minha sobrinha queria a que a minha filha tinha ganhado. E aí ela gritou estrondosamente, como se o mundo tivesse acabado. E aí, quando eu cheguei lá, o que aconteceu? Aí a Esther falou assim, é porque ela quer a minha blusa. Toma, pode ficar. Ela decidiu. Foi uma escolha dela. Isso é ser manso. Isso significa que a Esther é boba, que a Esther vai sempre abrir mão do direito dela e tal. Não, não é isso. Ela, naquele momento, ela usou desse poder de escolha dela e cedeu para a prima dela, porque para a prima dela era mais importante ter a blusa daquela cor e para ela está tudo bem ter de outra cor. Então, ensinar isso para as crianças, gente, não é tarefa fácil. Muito pelo contrário. As mamães que estão aí, né, Carol, Sueli, a gente sabe que isso não é uma tarefa fácil. Mas a gente vai plantando aí na caminhada. Amém, obrigada, Lu. E aí, Lu, eu queria
puxar a sua fala e eu já vou passar para a Vivi. Daqui a pouco eu chego em você, tá, Débora? Porque, como a Alô acabou de falar, tem o lema do Colégio Batista. O maior ensino é o exemplo. E esse exemplo, às vezes, em muitos casos, a criança vê até do relacionamento do pai com a mãe. Como que a gente vê essa mansidão dentro desse relacionamento conjugal, porque isso vai fazer toda a diferença para como o filho vai entender o que é mansidão. Porque se os pais não tratam um ao outro com gentileza, ele não tem um parâmetro do que é ser gentil. Então, Vivi, eu queria puxar a sua parte de como que a mansidão pode fortalecer o relacionamento conjugal. E isso depois reverbera na educação dos filhos, na educação das crianças e dos jovens. Sim. O casamento, ele é uma aliança, né, entre os cônjuges. Uma aliança sagrada, diferente de tantas outras alianças, pactos e compromissos que você pode ter com diversas pessoas em diversas situações. Por que o casamento é uma aliança sagrada? Primeiro, porque ele foi instituído por Deus, né? E ele reflete o relacionamento de Cristo e a igreja. Então, é algo muito precioso para Deus, muito especial, muito espiritual, profundamente espiritual. E os desafios do relacionamento do casal são muito grandes, até porque é uma convivência muito intensa, é diurna, noturna, não é verdade? Envolve sentimento, envolve amor, envolve paixão, envolve emoções intensas, envolve intimidade, você está expondo quem você realmente é, compartilhando tudo que você tem. Então, o casamento ele é um ambiente muito propício a situações difíceis, a desafios, a confrontos, a conflitos, né? E a gente ainda tem, como cristãos, um propósito muito específico no casamento, que é desenvolver na vida do outro o caráter e a imagem de Cristo. Então, o Timothy Keller fala isso, né, no livro dele, O Significado do Casamento. Quem teve a oportunidade, eu achei muito interessante, esse desafio que cada um de nós tem de contribuir, né, para a formação do caráter de Cristo na vida do outro. Então, a mansidão, ela entra aí, como o pastor falou, como fruto do Espírito, para nos capacitar mesmo a tornar esse relacionamento abençoado, saudável, feliz, frutífero e eterno. Porque o casamento, ele eterno enquanto dure, é vitalício, né? É uma aliança para todo o tempo. Então, é muito importante na vida de uma pessoa o relacionamento conjugal. E esses desafios, Layara, a gente realmente precisa aproveitar, né, esses desafios para demonstrar o caráter da mansidão. Então, num diálogo, né, quando você está numa situação ali de conflito, você usar o diálogo como uma ferramenta, né, de solução de conflito com gentileza, com mansidão, com calma, assim, controlando realmente a sua força para você poder se expressar de forma cuidadosa, respeitosa para com o outro. Então, buscando a solução de conflitos de uma forma harmônica, menos agressiva, é uma maneira de demonstrar mansidão. Quando você reage, né, numa situação e a sua reação não é violenta, usa-se muito hoje comunicação não violenta, né, comunicação não agressiva. É o que, gente? Nada mais é que uma comunicação onde ambos demonstram essa mansidão, esse respeito mútuo, essa gentileza, essa capacidade de equilibrar, ela falou bem, a questão do equilíbrio da força. Então, e quando a gente pensa força, às vezes a gente pensa muito no masculino, né? Até porque na relação conjugal existe uma relação de autoridade, né, que Deus estabeleceu no casamento. E na realidade, é muito importante, sim, que o homem use dessa autoridade com mansidão. Mas a mulher também, ela tem a força de destruir um relacionamento, e a Bíblia também diz isso.
Então, uma mulher agressiva, briguenta, uma mulher que não tem controle sobre o que ela fala, sobre como ela age, ela também destrói um relacionamento. Então, essa questão de você, no relacionamento conjugal, onde um se sujeita ao outro, como você vai demonstrar a força que você tem de forma gentil, de forma respeitosa, de forma submissa. Porque é muito fácil, né, igual o pastor falou, você curvar a cabeça diante de um rei, porque o rei é um rei. Diante de uma autoridade, vocês já viram um ladrão quando é preso? Fica bonzinho com a polícia? Bonzinho, bonzinho, mocinho. Porque é uma autoridade. Né? Então, agora, e quando você está com o seu cônjuge, que um foi colocado ao lado do outro para aperfeiçoar o outro ali, uma ajudadora idônea, 2 pares de ombro a ombro, o que é ser manso nessa situação? Né? Você controlar essa força, você controlar o seu poder, você conseguir conduzir a situação de uma maneira tranquila, para que abra espaço, né, para uma solução amigável, para uma convivência que termina, gente, na intimidade. Então, você tem que alimentar esse amor, você tem que ser respeitoso para você não ferir o outro e não virar um ciclo, né, de um diálogo sempre na defensiva, de mágoas, de dores, que cria um ambiente onde você não tem mais segurança emocional. Você não vai se abrir porque o outro vai brigar com você, você não vai falar de suas vulnerabilidades porque o outro não vai ouvir. Mansidão é saber ouvir, mansidão é se colocar no lugar do outro, é ter empatia, é conseguir controlar, muitas vezes até a ira, não é verdade? Você controla com mansidão. Então, seria basicamente isso. Amém. E eu acho que os irmãos já perceberam que, né, Vivi, Lu já falaram, pastor Levi também, o quanto que isso é um desafio para nós. Agir de forma mansa, buscar a mansidão nos nossos relacionamentos, buscar a mansidão para nós de forma pessoal, é um desafio muito grande. E é um desafio por, acho que, 2 grandes motivos. O primeiro é porque isso é um fruto do Espírito. E se é um fruto do Espírito, a gente precisa do trabalho do Espírito Santo. Não pode vir de nós. Porque se for só da gente, a gente não vai conseguir alcançar essa questão da mansidão. Agora, o outro grande motivo é porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde a mansidão é vista como uma coisa ruim. Não é, Lu? Fraqueza. A mansidão é vista como fraqueza. É bobo. Vai deixar passar por cima. Vai ficar sempre sendo atropelado. Porque, olha, uma pessoa calma, tranquila, serena, que não reage de forma agressiva. E a gente vive numa sociedade que tenta nos empurrar sempre para o outro lado. E isso tem adoecido a gente. Então, Débora, conta para nós aí, como que a mansidão ela é importante para a questão da nossa saúde mental e pensando na saúde mental das nossas famílias. O quanto que a mansidão ela afeta a nossa saúde mental. Bom, primeiro, já sabendo agora o que é mansidão, a gente fala um pouquinho sobre o que é saúde mental, né? Porque a gente acha que saúde mental é uma ausência de uma depressão, é uma ausência de um transtorno mental, é uma ausência de alguma doença mental. Não é. Saúde mental é um estado de bem-estar, onde você consegue viver em sociedade. Tá? O próprio significado da palavra já volta a essa questão, né, para o social, de servir. É você conseguir viver em sociedade, conseguir responder aos desafios que essas vivências vão nos dar e conseguir também entregar para o outro algo. Então, até a OMS fala que é esse estado de conseguir viver e entregar algo de bom para a sociedade. E é isso, é você conseguir responder para uma pessoa, você conseguir trabalhar. Isso é ter saúde mental. Isso é estar saudável mentalmente. Então, pensando na saúde mental, a gente já imagina também que onde que ela começa essa saúde? Dentro do lar. É totalmente dentro do lar. Estar saudável é dentro de um lar. Porque, como elas falaram mesmo, a questão de um ambiente, né, um ambiente agressivo, um ambiente violento, ele vai interferir totalmente na sua saúde. E a saúde mental, ela é biopsicossocial. O que seria isso? Ela depende de mim, depende internamente do meu ser, depende dos hormônios, depende do bom funcionamento do meu corpo, mas ela também depende da sociedade, porque nós somos seres sociais, né? Então, a gente é criado para estar aqui. Tem pessoas que têm mais dificuldade, tem outras que têm mais facilidade, mas nós precisamos disso. Então, dentro de um lar, pensando assim que
um lar é composto por pessoas tão diferentes, acho que esse é o desafio também do casal, né? Junta duas pessoas totalmente diferentes. Eu fico falando isso com o Douglas. Meu Deus, junta duas pessoas nada a ver e fala, vamos casar e vamos morar na mesma casa. E o que dá? Dá conflito, é normal, né? Dá conflito. É um desafio. Só que isso a gente precisa voltar a pensar também como que o meu temperamento, a minha personalidade, que é uma coisa também que a gente carrega, né? Cada um tem seu temperamento, cada um tem sua personalidade, como que isso também vai influenciar na vida do outro. O que eu posso controlar? Até onde está sendo legal? E aí, essa questão da mansidão, ela é muito relacionada também na renúncia. É eu me renunciar, é autorrenúncia pelo outro. É renunciar mesmo os meus desejos, renunciar tudo aquilo, toda a violência que eu tenho, que talvez veio lá da minha infância, que para mim é normal, é renunciar tudo isso pelo outro e por você também. Mas a mansidão, ela fala muito sobre isso, sobre esse autocontrole, sobre a autorrenúncia. E aí, como que isso afeta? Como que essa mansidão ela está diretamente ligada na saúde mental? É porque justamente é dentro do lar que a gente tem, né, a questão da paz, de depois de um dia tão corrido, tão doido, você fala assim, nossa, eu quero ir para casa, eu quero ter paz dentro de casa. E isso afeta totalmente no nosso sentido, na questão da mansidão, porque aí se eu chego em casa, tem uma mulher chata, uma mulher violenta, uma mulher briguenta que está esperando, ou ao contrário, se tem um homem que só vai brigar comigo, que não está preparado para me receber, você não quer voltar para lá, né? Então, a sua saúde mental ela vai ser afetada por aquilo. Então, talvez da gente pensar como que a gente tem vivido. Será que eu estou precisando transformar alguma coisa? Pedir a Deus para transformar e me dar esse autocontrole também, que é tão complicado, né, de obter, mas Ele fala que a gente pode pedir, e pedir com fé, que Ele dá. Então, acho que a saúde mental é para além disso, né, para além de não ter doença. A gente tem que pensar que a saúde mental é tudo isso, é tudo que a gente vive. E ela está sempre com a gente. E eu vejo isso muito, muito, muito atrelado a essa questão da mansidão. E aí, até pegando um pouquinho do gancho, a gente entrega muito para fora, que é essa questão de ser manso com outras pessoas, de ser gentil, de renunciar para o outro. No trabalho é super fácil, mas é dentro de casa que a gente mostra quem a gente realmente é, né? E aí, talvez, Deus convida a gente também para fazer o reverso. A gente entrega tanto para fora de casa que chegou o momento da gente entregar para dentro de casa, né? É dar o melhor dentro de casa. E isso, mais uma vez, está muito atrelado ao ser saudável. O corpo todo ele responde ao que você está vivendo dentro do ambiente. Então, acho que é bem, bem atrelado a isso. Obrigada. Gente, essa primeira rodada de conversa era para a gente contextualizar, para a gente pensar em todas as áreas de uma forma mais abstrata. Agora a gente vai para a prática. A nossa segunda rodada é a gente pensar na prática. Ok, acho que deu para todo mundo entender a importância da mansidão. Tanto para nós, de forma pessoal, quanto para nós como cristãos, como pessoas que também estão testemunhando Cristo para o mundo inteiro, para nossa família e para a nossa sociedade no geral, o quanto que a mansidão ela é importante. Então, agora pensando de forma prática. Lu, quais seriam estratégias que você poderia passar para a nossa igreja para a gente conseguir ajudar as crianças, os jovens, os adolescentes a desenvolverem a mansidão? A segunda rodada começa comigo? Minha filha. Então, vamos lá. Gostei muito da sua fala e eu fiquei pensando aqui, será que tem alguém que é saudável mentalmente? Porque se ser saudável mentalmente é só, né, não está ligado só a transtornos, depressão e etc., eu estou aqui meio neurada com isso. Nem mas mentalmente, okay, né, Lu? Porque a OMS, né, Débora, coloca saúde no geral, não só saúde mental, mas saúde no geral como um completo estado de bem-estar social, mental, não sei o quê. E eu sempre fico pensando, completo estado... Será completo? Que tem alguém que é isso, aí? Né? Assim? Tem não alguém, quer dizer, né, que a gente aqui. não vai ter as dificuldades, só quer dizer que como a gente leva aquelas dificuldades para a vida. É isso. E quando a gente fala aqui que essa questão da mansidão não é ser fraco, mas é ter a sua força controlada, eu acho que, na verdade, a gente tem que gravar bem esse conceito, né? É ter a sua força controlada. Aí eu entro nessa questão da adolescência, porque
não tem um adolescente que nunca falou com você assim, mas isso não é justo. Não é verdade? Todo mundo balançou a cabeça, porque todo mundo já ouviu de um adolescente. Mas isso não é justo. Então, a questão é assim, porque a adolescência hoje está começando cedo, né? Então, os menininhos lá na sua casa, você já deve ouvir, né, Dani? É muito essa questão da injustiça. E nesse momento que eu me sinto injustiçado, indignado, injustiçado, como que eu vou controlar essa força? Né? E eu gosto de pensar ali no exemplo de Jesus com as criancinhas. Eu fico imaginando aquela cena. Os pais iam, né, a multidão seguia Jesus, os pais iam para ouvir Jesus, mas eles levavam os filhos também. Naquela época não tinha lá a creche para deixar a criança, né? Eles levavam os filhos. E ele também gastou tempo com as crianças. E aí, quando as crianças começaram ali a ficar ao redor dele, querendo aprender sobre ele, os discípulos começaram a ficar incomodados com aquilo, né? Que queriam impedir as crianças de estar ali. Eu imagino que eles pensaram assim, gente, mas o mestre vai perder tempo com o menino? Né? Eu imagino, tá, gente? Aí já é julgamento. E aí, ele, com todo o poder que ele tinha, e aí a gente volta na questão do poder, né? Você usar o seu poder em prol do outro, em prol de abençoar o outro, ele, deixai vir a mim as criancinhas, dos tais é o reino de Deus. E eu imagino que nessa hora ele falou manso. Ele deve ter ficado indignado, sim, com a atitude dos discípulos, porque ele sabia que os discípulos estavam errados de não querer dar aquele momento para as crianças, e mesmo assim ele se controlou. A mesma coisa a gente pensa lá quando a gente vê que Moisés é o exemplo da Bíblia de mansidão, né? Tudo que você estuda de mansidão na Bíblia, Moisés é citado, Moisés é a referência. Mas o pastor bem lembrou, ele matou um egípcio. Então, não significa que o manso ele vai 100% do tempo, né, conseguir executar ali aquela mansidão. Eu brinquei, eu estava falando no domingo passado, na hora de ir embora, eu comentei, eu acho que com o Douglas e com a Débora, o Oliver foi tão gentil hoje na classe, eu acho que com a Giovana, estava brincando com a Giovana, e ele foi pegar um brinquedo, ele falou comigo, ela não dá conta, ela é muito pequenininha. E foi lá e pegou para ela debaixo da mesa, que ele tinha que entrar debaixo da mesa para pegar. Eu falei, olha que gentileza. Aí o Douglas, vai lá em casa. Mas é isso, né, gente? Eles não têm que ser 100% o tempo todo. Né? Mas a gente está construindo isso. E eu acho que a estratégia passa por aí, Layara, quando você fala dessa estratégia. O adolescente ele é impulsivo por natureza, faz parte do DNA dele, essa impulsividade. E controlar essa impulsividade, gente, é algo que o Espírito Santo é que vai ajudar. Eu penso que, quando o pastor Tiago estava conversando com a gente sobre isso, sobre esse tema, eu falo assim, pastor, só o Espírito Santo. Porque, se não for por ele, no momento de ira, o adolescente, principalmente, porque ele é naturalmente impulsivo, ele não vai se controlar. A premissa de uma mansidão é pensar antes de agir. O adolescente não faz isso. Ele bate, depois ele pensa, ixi, não devia ter batido. Ih, vai dar ruim. Eu vivo isso o tempo todo na escola. E agora a tal da lei de que não pode usar celular na escola? É uma injustiça. Né? E eles chegam e eles querem argumentar com você que está errado. Tem hora que, né, até eu perco a minha mansidão também. Porque eu sou muito mansa, né, gente? Todo mundo que me conhece sabe disso, né? E aí eu perco e falo assim, aqui, meu filho, vai discutir lá em Brasília, tá? Porque essa lei veio de lá e nós estamos aqui só para cumprir, acabou. Mas é difícil para o adolescente entender isso. Então, quando a gente pensa em estratégia, eu falei, bom, eu vou anotar algumas aqui, porque senão eu vou esquecer. Eu penso que a primeira é essa, é pedir ao Senhor, e aí é uma escolha, né, que Ele realmente tome conta do seu coração, que o Espírito Santo haja por você, e as evidências das suas atitudes é que mostrarão que você é realmente um filho de Deus que tem Jesus no coração. E uma dessas evidências é demonstrar a mansidão. Uma estratégia é controlar a ansiedade, facinho, né? Controlar a ansiedade. Numa geração que há muitos meninos estão ansiosos. Hoje, na escola, a gente tem... gente, não sei isso de medida de verdade, tá? Mas eu chuto 80% dos meninos estão tomando remédio contra a ansiedade. Né? Você está na escola, também você vê isso. Então, o controlar a ansiedade é um grande desafio e é uma estratégia para se ser manso.
Hoje, semana passada, eu atendi uma mãe que eu falei com ela, hoje o nosso grande problema no Enem, porque se a gente pensa em escola, se a gente pensa em adolescência, o foco dos meninos está lá no Enem, eu falo, não é nem o conhecimento, é o controle emocional. É se você consegue se controlar, naquela hora da prova ali, não ficar tão ansioso, você vai fazer uma boa prova. Você vai lembrar quanto que é 2 mais 2. Mas se você está desequilibrado emocionalmente, você vai esquecer quanto que é 2 mais 2. Então, a questão é controlar a ansiedade, é aprender a se sacrificar pelo outro, e isso ele vai aprender em casa, tá? Pai, mãe, tio, vó, vô, eles só vão aprender a se sacrificar pelo outro se eles conseguirem enxergar isso em vocês. Nós somos esses exemplos. E isso é fundamental como estratégia para se praticar a mansidão. Escutar mais e falar menos. Ixi. Gente, menino fala demais. Eu tenho 2 lá em casa. Eles já são grandes, né? Vamos considerar que eles são jovens. Eles chegam da faculdade, tem hora que eu falo com eles, que eu falo assim, eles estão com uma sede de falar tão grande, chega contando tanta coisa e fala muito. A Esther, principalmente, sempre falou demais mesmo. A Esther, às vezes que eu fui chamada na escola, foi por causa de conversa, que ela fala demais mesmo. Então, o segredo é escutar mais e falar menos. Porque quando você escuta mais, você pensa mais. Então, a gente precisa de praticar isso. Pensar antes de falar. Ser amável quando a gente for expressar o que a gente pensa, e nem tudo que a gente pensa pode ser expressado, mas tem gente que fala, eu sou franco mesmo, eu falo tudo que eu penso. Espera aí, tem coisa que não precisa de você falar, não. Mas quando você for falar, fale com amabilidade, principalmente dentro da sua casa, para que seu filho veja isso e pratique isso lá fora. Faça isso no seu trabalho, que, como a Débora muito bem lembrou, é muito mais fácil para a gente fazer isso lá fora, né? A gente é muito bonzinho ali no trabalho, educadinho com todo mundo. Aí chega em casa, a gente solta os cachorros. Então, seja amável para que o seu adolescente, para que a sua criança aprenda isso. E o último ponto que eu acho que também é uma boa estratégia, e aí eu conto muito com a psicologia, é fortalecer a sua autoestima. E isso depende muito da gente, pai e mãe, tá? Porque se eu estou segura de quem eu sou, eu não preciso de brigar para provar que eu estou certa. Então, isso é essencial para a mansidão, gente. Se eu estou segura, está tudo bem. Você está pensando diferente de mim e a gente vai continuar caminhando junto, e ok. Eu não preciso de ficar o tempo todo tentando provar que eu estou certa na minha verdade. E isso eu consigo fazer quando eu tenho uma autoestima legal. E a gente precisa, nós, pais e mães, somos muitíssimos responsáveis pela autoestima dos nossos filhos. Então, acho que de estratégia, né, de forma prática, fica isso. É como a Lu falou, né, gente? A gente percebe, isso vem da fala da Débora também, que precisa começar em nós. Às vezes a gente espera dos outros. A gente espera que o outro seja manso com a gente. A gente espera que o outro seja tranquilo, que o outro nos trate com a gentileza. Mas a gente esquece, às vezes, que nós precisamos também. Talvez o primeiro passo tem que ser nosso. E quando a gente está pensando em crianças e adolescentes, como a própria Lu já falou, a gente está pensando em cérebros em formação. A gente está pensando que, biologicamente falando, eu não conseguiria não puxar minha sardinha, eles não estão realmente prontos para serem mansos o tempo inteiro. A gente está falando que a área do cérebro deles, que é responsável pelo controle das ações, o controle do pensamento lógico, ainda não está formada. O córtex pré-frontal, que é essa parte que controla as nossas ações, inibe o nosso comportamento, tem a ideia de consequências para o futuro, ainda não está completo. Então, é muito mais fácil para nós, adultos, exercermos a mansidão, porque nós já estamos biologicamente maduros. Então, tem que partir de nós. Precisa partir dos adultos esse exemplo, para a gente levar isso para as crianças e levar isso para os adolescentes. E também ter empatia e gentileza também, e mansidão de entender quando eles falham, porque eles ainda estão em processo de formação.
tanto mentalmente, biologicamente, socialmente. Nós estamos falando de uma fase, relacionalmente, estamos falando de uma fase muito crítica. E que, se a gente não tomar cuidado, a gente, às vezes, cria problemas que eles vão levar para a vida inteira, porque a gente não foi manso o suficiente para tratá-los. Então, eu vou puxar a Vivi de novo para falar para a gente sobre essa questão dentro do casamento, sobre o papel dos pais como líderes mansos para as suas famílias. Ei. Sim, muito bem. Eu selecionei um versículo, na realidade, 2 versículos, mas o primeiro é Provérbios 27:14, que diz assim: a bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. Olha que interessante, irmãos. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. Essa incoerência entre o conteúdo do que você diz, o conteúdo verbal, e os sinais não verbais, essa incoerência, o que ela gera na comunicação? Qual a percepção que ela gera no ouvinte? Considerando aí que você é o pai que está abençoando e o filho está recebendo, o conteúdo da bênção, ele vai ser fixado 7% do total que ele vai lembrar daquilo que você disse. 93% da sua mensagem ele capturou com o seu tom de voz e com a sua linguagem corporal incoerente com o seu conteúdo. Então, é muito importante que a gente tenha mansidão para poder dizer o que precisa ser dito, mas com toda a expressão não verbal, facial, corporal, coerente com a mansidão e com o conteúdo do que você está dizendo. Então, essa forma, né, como os pais eles lideram os filhos, precisa ter atenção a essa forma como está sendo feita a comunicação, de uma forma integralmente mansa, né? Outra coisa muito bacana, que é o outro versículo, que não tem como a gente não lembrar, que é Efésios 6:4, né? Que é: os pais não irritem seus filhos, né? Antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, como você irrita, e outra tradução diz, provoca os seus filhos à ira, né? Exatamente pela ausência da mansidão. Então, claro, tem outras formas também de você provocar seus filhos à ira, mas especialmente quando você não tem mansidão, você promove ira, você irrita, você acaba criando um ambiente agressivo e os seus filhos já propensos, especialmente os adolescentes, a essa irritação, né, essa irritabilidade hormonal e própria da idade, isso vai agravar a situação. Eu separei aqui também alguns tópicos mais práticos. Então, os pais eles têm um papel realmente de criação, de educação, de correção. E você deixar claro os seus valores e suas regras de uma forma compassiva, empática. Você entender que para o outro, muitas vezes, essas regras, esses valores vão gerar sofrimento, restrição. Então, você tem que fazer isso, e a Lu usou uma palavra que tem... assim, anda junto com a mansidão, assim como a humildade, né? É a amabilidade. Essa questão do afeto. Isso dentro da família é muito necessário quando você demonstra mansidão. Então, quando você coloca uma regra, uma limitação para o seu filho, se coloca no lugar dele e diz: eu sei que não é fácil, eu sei que vai exigir de você determinados, né, abdicar de determinados privilégios, enfim, mas você tem que não deixar de ser autoridade, até porque a limitação e a correção são necessárias como uma prova de amor, né? Mas ser manso é colocar isso com respeito, com empatia, com amabilidade. Não corrigir na hora da raiva, né, Lu? Isso também é muito importante. Então, a questão da espera, né, do respirar, o silêncio. Eu estou lendo um livro que fala, não é o poder do silêncio, é a força do silêncio. Porque o silêncio ele gera, como a Lu falou, toda essa reflexão para você poder agir.
né? Então, é muito importante você se calar, você pensar, você respirar, você se conter, para que você não despeje a raiva na disciplina e não haja, né, de uma forma que vai prejudicar o filho, porque a sua intenção quando você corrige é restaurar a criança. Não é vingar, não é punir, não é gerar, né, sofrimento, é restaurar. Então, tem que vir de uma forma realmente mansa. Eu gosto muito do exemplo do pai e do filho pródigo. Assim, só para fechar. Porque ele tinha 2 filhos com os quais ele poderia se irar, porque os meninos deram motivo para isso, ambos deram motivo para isso, de formas diferentes, mas ambos deram motivo. E pegando especialmente o pródigo que saiu, imagina, gastou todo o dinheiro, fez tudo errado e volta. Eu fico pensando, se fosse eu, né, Lu? A mansidão da Lu. Se fosse eu, que menininho voltando, eu te disse. Né, agora vai apanhar dobrado, não tem o negócio de apanhar dobrado? Então, aí esse pai, ele acolhe esse filho. Gente, ele sabia que o filho estava errado. Mas olha a empatia, olha o amor, olha a humilhação, olha a indignidade do amor, que Pedro fala muito, o amor é indigno. Porque ele tem tudo, tem a força, tem a razão, tem tudo para ali e falar, então agora nós vamos colocar os pingos nos i, que bonitinho, porque daqui para frente agora vai ser do meu jeito. Você viu que deu ruim, né? Mas não, sabe? Essa conversa ele deixou para depois, no momento em que as coisas realmente fizessem sentido para aquele filho. E ele pegou e falou, faz uma festa, e esse filho voltou. Sabe? Gente, como isso é lindo na relação, né? E como a Layara falou, e nós que vamos demonstrar, não espere isso do outro. O outro puxar a conversa, o outro pediu perdão, ele é o filho. O exemplo é você. Quem tem que dobrar é você, sabe? Para buscar esse filho de novo. Então, seria isso. Muito obrigada. Agora vamos para a Débora, que aí a gente vai deixar o pastor Levi para fechar o nosso momento. Débora, né, como a gente já falou, né, essa parte da saúde mental, para que a gente consiga fazer isso, é complicada, né? Porque para a gente conseguir ser manso, para tratar dos filhos, para tratar de crianças e adolescentes que a gente convive no nosso dia a dia. Porque, gente, nós estamos falando de relacionamentos de pais e filhos, mas a mansidão, ela é para todos os relacionamentos. É para tratar qualquer outra pessoa. E nós, como cristãos, temos responsabilidade sobre os filhos dos nossos irmãos. Porque eles também nos veem como exemplo. Porque se nós convivemos com eles aqui na igreja, nas nossas casas, a forma como nós tratamos as outras pessoas que estão ao nosso redor e como nós tratamos eles, as crianças e os outros adolescentes que não são os nossos filhos, também é exemplo, porque nós estamos dentro da igreja. Então, ele vai pensar, uai, a irmã da igreja, ela fala assim? Ela age dessa forma na sua casa? Olha a forma que ela está me tratando, olha o jeito que ela está falando comigo. Então, é assim que faz? Porque a gente é testemunha. Nós estamos dentro da igreja. Os filhos dos nossos irmãos são também nossos. Porque nós somos família. Nós somos família. Então, isso é para todos, para todas as relações. Não é só para o pai e para a mãe, apesar do pai e da mãe ter uma responsabilidade muito maior na criação dos seus filhos. Mas isso é para todos nós. Só que a gente só consegue fazer isso se partir da gente se a gente estiver saudável. Porque se a gente estiver completamente doente, é muito mais difícil a gente exercer essa mansidão para com as pessoas que estão próximas da gente e com todo o resto. Então, Débora, o seu desafio é nos dar algumas orientações para como que a gente vai resolver os nossos conflitos familiares, os nossos conflitos aqui dentro da igreja, dos nossos demais relacionamentos com mansidão. Ai, ai, ai. Ah, receita. A gente quer receita A mesmo. gente quer assim, modo de fazer. É um bolinho, anota abra, aí. não sei o quê. Quem dera. Olha, eu acho que de tudo isso, para a gente perceber tudo isso, perceber se não está legal,
o que está de errado, o que é bom, o que eu posso replicar, primeiro você tem que se conhecer. Então, acho que o autoconhecimento, primeiramente, ele vem para isso. É para você se olhar e falar assim, é um espelho mesmo. Inclusive, essa questão mesmo de jovens, crianças, adolescentes, tudo. Tem uma parte na psicologia que fala sobre o espelhamento. E é literalmente isso. Eu vejo no meu pai, na minha mãe, e aí o chicote come em cima dos pais, né, coitado? Porque é isso, a gente é o exemplo para eles em casa. Mas eu vejo neles o que é de bom que eu vou seguir e o que é de ruim que eu também vou seguir. Porque na cabeça deles, o Oliver mesmo, ele não tem ainda consciência, não tem a maturação ainda para falar assim, nossa, minha mãe grita o dia inteiro e isso não é legal. Não, para ele é normal. Então, a probabilidade dele sair de casa e aceitar um outro relacionamento com as mesmas características que tem dentro de casa é quase que 100%. É a ajuda divina mesmo para abrir os olhos e falar assim, meu filho, você não merece isso. Eu tenho o melhor para você. Então, essa questão do espelhamento ele vem muito nisso e cabe a nós também, primeiro passo que eu vejo, o autoconhecimento para ajudar no controle das emoções. Porque se eu me conheço, eu sei que... Estava até falando com o Douglas, o corpo da gente é tão legal que ele te dá reações para várias coisas na vida. Né? Eu mesmo. Dirigir, para mim, era um desafio assim, enorme. Um dia eu não achei Uber, eu falei, nosso carro está na garagem, eu vou ser obrigada a ir. Tive que ir. Então, Deus me colocou no fogo, assim, já falou, vai, minha filha, não tem como. Então, na urgência de não achar Uber, eu tive que dirigir. Hoje, eu vejo que, por exemplo, algo inesperado que acontece no trânsito. Alguém entra na minha frente, o motoqueiro vem e me corta, alguma coisa assim, o meu pé dá uma formigadinha. Então, é meio que assim, vai no freio, ele dá uma formigadinha. Por quê? A minha emoção, as camadas do processo cognitivo, ele reagiu no meu corpo que aquilo é uma emoção de que, nossa, aconteceu alguma coisa errada. Eu não paraliso, mas o meu corpo ele já reage de alguma forma. E isso vem de várias coisas, né? Sei lá, tem uma prova, dor de barriga, passo mal, desmaio, tudo isso é a reação do corpo. E quer dizer que a gente não está saudável? Não, mas o corpo ele tem as formas de reagir. Eu não posso parar frente àquilo, mas eu preciso reagir de alguma forma. Então, acho que o primeiro passo é o autoconhecimento, para você saber aquilo que está legal, aquilo que não está, e agir em frente àquilo, e ajudar as outras pessoas, né, se conhecendo também. Outra coisa que é bem bacana também, que é a flexibilidade cognitiva, que é você conseguir ver naquele conflito outras formas de pensamento. Então, assim, peraí, eu tenho que resolver isso. Isso recai muito sobre os homens, né? Cabeça da família. Tem problemas que caem no colo do Douglas que eu falo, meu filho, isso aqui é seu. Então, assim, até a flexibilidade para ele pensar, não, peraí, eu não vou desesperar. Eu tenho um controle que vem de Deus, literalmente, sobre o meu corpo, sobre as minhas ações, que eu não posso desmoronar agora. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso ter essa flexibilidade para pensar no quê? Como que eu vou resolver aquilo? Então, essa flexibilidade frente a um conflito, acho que ela vem muito justamente assim como fruto da mansidão, porque você tem que estar ali tranquilo e calmo com você mesmo para você conseguir em outras estratégias. Então, acho que pensar nessa flexibilidade frente a um desafio é uma coisa muito importante, não desesperar, pedir a Deus esse controle mesmo e pensar, não, peraí, se isso está caindo para mim, eu sei que Deus não me deu à toa. De alguma forma eu vou conseguir. Pensa naquilo, anota, escreve em algum lugar, para você conseguir ver que tem pessoas que são mais visuais, para você conseguir ver e enxergar uma solução para aquilo. E, se não tiver naquele momento, peça ajuda também. Deus deixou aí, a gente é para isso, para ajudar um ao outro. Regulação emocional. É a capacidade também que vem junto com essa questão frente a conflito, de controlar a emoção, do não desespero, que eu falei agora. Às vezes, igual esses dias, o Oliver estava lá com pneumonia, passando mal, estava um clima bem ruim, espirrando na minha cara, tossindo na minha cara. Eu falei, é hoje que eu pego esse negócio. E aí eu não passei mal por enquanto, né? Fiquei bem tranquila. O médico deu um remédio para o Oliver, começou a recuperar. Eu comecei a tosse, comecei a espirrar. Falei, ok. Eu consegui controlar naquele momento, mas meu corpo agora está entendendo que está tudo bem e eu posso sentir. Agora eu posso sentir. Até falei com a Lu, agora eu posso sentir, né, Lu? Então, é isso, é de você ter esse controle, que, mais uma vez, é Deus quem dá, não é nada da gente,
mas de você entender que, peraí, não é o fim do mundo, está tudo bem, é mais um evento na nossa vida que a gente vai conseguir passar. Essa regulação emocional é muito importante, porque você acaba focando no que é importante, no que realmente importa. E uma coisa que a gente até ouviu aqui, a questão de escutar, a Lu falou, né? A escutativa, hoje em dia, ela está quase que escassa, porque você não quer ouvir, você só quer falar. Você quer alguém que te fale, quer alguém que te ouça. E aí a gente até fala assim, tá tudo bem? E nem espera a pessoa responder, porque eu nem sei falar alguma coisa se ela responder que não está tudo bem. Você só anda e não quer ouvir. A escutativa, ela não é só ouvir, é você observar para além daquilo. É um movimento do corpo que a pessoa está fazendo, que talvez vai falar muito sobre ela naquele momento. É um desvio de olhar. Tudo vai significar alguma coisa? Não, mas às vezes naquele momento ela quer te falar aquilo e não sabe como. Então é escutar de verdade, é parar para ouvir, é parar para naquele momento fazer só aquilo. Essa escutativa frente a uma resolução de conflito, ela assim, é essencial. Senão você vai sair daquilo ali e não vai resolver nada. E acho que, por fim, tem gente que tem mais facilidade, naquele momento, de parar e falar assim, não, eu estou com um problema aqui com a Layara, que no momento ela não está vendo uma solução nem nada, mas eu estou vendo onde que eu estou errando. É se dispor a ela e falar assim, não, Layara, eu acho que o meu erro foi nisso e nisso, naquilo. Isso acontece muito em casais, né? Num relacionamento de casais, amizades também. De, às vezes, você está errado, o outro também está. Mas eu não quero dar o braço a torcer, né, Vivi? Eu quero sair por cima. Acho que abaixar isso, do se curvar do que fala na mansidão e falar assim, não, peraí, esse erro é meu. Talvez, através do seu ato, o parceiro, ele ou a parceira, ela vai falar assim também, não, poxa, eu também estou errado, né? Vão seguir aqui, vão dar as mãos, fazer as pazes e vão seguir, que é o importante frente a um conflito. E não é uma receita de bolo, né? A cada momento a gente vai ter uma questão, mas acho que tudo parte de pedir a Deus para te mostrar o que está legal de comportamento, o que não está. Entender que nem sempre a gente vai estar bem, e está tudo bem, né? Nós somos seres humanos, falhos, e várias coisas no mundo interferem na nossa saúde. Mas acho que ter essa consciência, primeiro, de que, justamente por você ser ser humano, você erra, a gente começa a pedir a Deus um pouco mais de olhar sobre nós. Acredito que seja isso. Obrigada. E se eu puder acrescentar, Débora, eu acrescentaria buscar ajuda. E aí eu estou falando tanto de uma ajuda humana, se necessário, procurar realmente uma ajuda psicológica, procurar, porque às vezes tem coisas que são biológicas, às vezes são desregulações emocionais que vêm de um fundo hormonal. Às vezes você precisa, às vezes, buscar ajuda profissional para passar por algumas situações e para buscar uma mansidão para você. Mas, gente, não adianta você buscar ajuda só humana. Esse é o ponto. Que a Débora já começou a falar e todos nós falamos. Essa ajuda humana, ela vai até certo ponto e é muito raso, porque a única pessoa que realmente consegue nos ajudar profundamente para que a gente consiga buscar essa mansidão é Cristo. Não tem outra pessoa, não tem outro lugar, porque isso é um fruto do Espírito. Isso não vem de nós, isso é graça de Deus. Então, se a gente não buscar a Cristo, não buscar conhecê-lo, não buscar ter um relacionamento com ele, não buscar entender o que é importante para ele, como ele age, por que ele age daquele jeito, a gente nunca vai conseguir alcançar a mansidão e a paz e a tranquilidade para ter uma vida saudável, um eu saudável e para que isso reverbere nos nossos relacionamentos, na nossa família. Então, a gente vai fechar esse momento aqui para depois passar para os comentários de vocês, com o pastor Levi falando dessa questão espiritual para nós. Porque isso é fundamental, irmãos. Porque se a gente não tiver uma espiritualidade saudável, nada mais será saudável também. O meu irmão, ele foi fazer um teste, esses testes aí para admissão, né? E ele fez várias entrevistas, uma empresa muito grande, e ele foi chegando ao final. E sobrou ele e um outro candidato.
E a pergunta que fizeram para ele foi o seguinte: se tiver um sinal fechado, e você tiver com pressa, você avançaria esse sinal? E ele falou assim, não. E o outro falou assim, eu avançaria. E aí, o que falou que avançaria, pegou o emprego. E ele que falou que não avançaria, ele perdeu a vaga. Então, a razão do mundo, ela é diferente da razão de Deus. Para o mundo não cabe mansidão. Não cabe você ser manso, ter características de mansidão. Para o mundo, ele não aceita essa submissão a Deus, né? São pontos que eu elenquei aqui: a humildade e paciência, o controle emocional, a atitude pacífica, coragem e força. Tudo isso está ligado à mansidão. Eu andava com um irmão em Cristo que me instruía muito a Bíblia, ele era uma pessoa que me educava na palavra, e ele era muito manso mesmo, Edir, né? Ele é até da igreja presbiteriana, e eu caminhava com ele, ele ia me falando da palavra, eu ia aprendendo ali com ele, uma pessoa de uma mansidão assim, e a gente distribuía aquelas Bíblias dos Gideões, aquelas pequenininhas, você já viu? Azul, né? Branca e tal, distribuía nos hospitais e tal. Ele falou, Levi, vamos distribuir as Bíblias hoje comigo? Eu falei, vamos. Aí nós descemos lá para Caetés, ali, aqueles hotéis meio suspeitos, né? Complicado ali. E a gente chegamos lá e falou assim, nós podemos deixar umas Bíblias aqui? Aí o dono lá falou assim, não, aqui não, você não vai deixar Bíblia nenhuma. E ele, com toda a mansidão, virou para o proprietário lá e falou assim, bem que Jesus falou para não dar pérola aos porcos. Eu falei, Edir, vamos sair daqui que nós vamos morrer agora. Vamos cascar fora daquilo. Então, a mansidão não quer dizer não ter coragem de levar o evangelho adiante, né? Nós temos que ter essa intrepidez, essa coragem, essa força de falar a verdade na hora da verdade, né? De falar do amor na hora do amor, de trazer isso aí à tona. E nós somos palco para esse mundo, né? Paulo fala que a gente é espetáculo, né? Eles estão todos nos olhando para ver se a gente vai dar o exemplo no dia a dia, para ver se a gente vai trabalhar com essa espiritualidade, essa mansidão, esse dom que Deus colocou no nosso coração, da gente exercer. E aquele que não imita a Cristo, ele não vai ser um cristão, né? Ele não consegue exercer o cristianismo. Não há lugar para um cristão que não tenha mansidão no coração, não há lugar. No reino de Deus não há lugar. Nós temos que imitar a Cristo. John Stott vai falar assim, olha, a mansidão é a gentileza do forte, cuja força está sob controle. Vou repetir. A mansidão é a gentileza do forte, cuja força está sob controle. No reino nós não vamos buscar ira, nem cólera, né? Nem fazer inimizades. Isso não cabe a Deus. Isso não cabe no reino, perdão. Isso não cabe ao nosso caráter de cristão. Então, impactar, como está aqui na questão, impactar como um ser humano, impactar como cristão, é exercer nosso dom, é militar contra a carne o tempo todo. É viver esse cristianismo de uma forma amorosa, né? Ora, nós precisamos se dobrar, sim. Ora, nós precisamos nos humilhar, tá? Ora, nós precisamos dizer que eu sou cristão e eu não posso avançar o sinal. Eu não posso avançar o sinal. E às vezes nós avançamos querendo em troca algo. Aí nós caímos no mundo da filosofia. Porque eu tenho virtudes e eu quero crescer, eu quero algo em troca. Mas aqui não. Jesus foi aquele que se entregou por nós, foi o manso que se entregou por nós na cruz do Calvário. Por amor a você ele morreu, por amor a você ele se entregou, e ele nos deu o primeiro exemplo. Por isso que ele diz, aprendei de mim, e trazerá descanso para a vossa alma. Amém? Feche seus olhos que eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, nós rendemos graças ao Senhor, mais uma vez essa manhã tão maravilhosa, que falamos das coisas, Senhor Jesus, a respeito do Teu reino, da Tua boa vontade para com cada um de nós. Por isso eu peço a Tua bênção sobre a vida de cada um aqui, Senhor, presente. Que o Senhor coloque em cada coração, Senhor, o Teu Espírito Santo, que possa brotar um espírito de mansidão.
O espírito de mansidão que foi falado lá no Sermão do Monte, que vem depois do pranto, que vem depois do choro, vem o espírito de mansidão. Que nós possamos dobrar mais nossos joelhos, orar ao Senhor e clamar misericórdia, clamar, saber agir na hora certa, saber agir com nossos filhos, com nossa família, com nossa esposa e com nosso marido. Muito obrigado, Senhor, que só nos instrui a cada instante. Nós possamos aprender com o Senhor e ter esse espírito tão maravilhoso que o Senhor quer colocar em cada coração aqui, Pai. Muito obrigado. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós temos mais 10 minutinhos. E nesses 10 minutos a gente queria abrir para caso alguém tenha algum comentário ou alguma pergunta, para a gente poder finalizar o nosso momento. Eu estou contando com a ajuda do Elbert, que está ali com o microfone. E aí, quem puder, levanta a mãozinha. O Renato quer falar, Elbert, por favor. Então, quem quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, levanta a mãozinha que o Elbert vai chegar aí com o microfone. Primeiramente, agradecer aos queridos irmãos. Uma manhã, aprendizado muito rico. Parabéns. Que o Senhor continue os usando para o crescimento do reino. O pastor, ele pregou uma vez aqui, ele falou o seguinte, que a nossa esposa, antes de ser nossa esposa, ela é nossa irmã em Cristo. O nosso filho, antes de ser nosso filho, ele é nosso irmão em Cristo. Eu vejo que um dos pontos que nós podemos desenvolver a mansidão é quando nós entendemos que nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós entendemos que nosso esposo, o nosso filho, o nosso colega de trabalho, ele no trânsito, ele é o nosso irmão, eu devo amá-lo como o meu irmão em Cristo, eu vou servir. Então, eu acredito que está muito até ali da mansidão também. Eu vou servir o outro. Então, eu vou deixar com que a minha vontade ela seja subjugada, eu vou me render à minha vontade e vou servir o outro. Uma coisa importante, vocês falaram muito bem, é a questão da arte do ouvir. A arte, né? Hoje em dia, todos são muitos reativos. Tem a premissa que fala, né? Deus, ele nos deu uma boca e 2 ouvidos, para nós falarmos menos e ouvir mais, né? E outra coisa que eu acho também que tem faltado a mansidão, nós vemos um mundo muito... O ativismo é muito grande. Eu quero ter, quero conquistar, e o mundo... Isso é totalmente contracultural, a questão da mansidão. E uma coisa que eu vejo que me ajuda a ser manso, nós devemos conquistar, ter projetos de vida, alçar coisas melhores. Mas eu acredito que nós precisamos de ter um pouco de contentamento. Eu acho que quando nós temos um pouco de contentamento, nós vamos alcançar um pouco de mansidão também. Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigada, Renato. Reforçando, né, tudo que o Renato falou, foi uma manhã muito rica. Parabéns. Aprendi muito. No meu caso, vim de uma criação com pais bem diferentes, uma mãe muito mansa e um pai muito agressivo, e chegar no casamento e ressignificar, e a chegada dos filhos repassar. Como fazer? E, graças a Deus, nós encontramos Cristo antes que as crianças chegassem. Isso foi o divisor de águas, né? Agora, na prática, é algo que eu sinto que é muito difícil. Você começar a saúde mental em casa, ali num bom dia, ter um café da manhã, ter tempo de qualidade com a sua família, mas você vai para o mercado de trabalho, para esse mundo hostil, você vai lá para fora, você recebe essa pressão, você fica pilhado, você volta para casa com medo de perder aquilo, eu não posso perder, o que eu vou fazer? E aí o inimigo começa a trazer medos, angústia, vários monstros, e aí você volta para casa no final do dia e perde tudo aquilo que você iniciou. Então, eu acho que daqui para frente isso tem sido o meu maior desafio na criação dos meus filhos. Eu não posso parar de trabalhar. Ainda Deus não me deu essa condição. Eu preciso ir para lá, mas eu preciso saber o momento de voltar e não continuar trabalhando. Eu preciso parar, porque o WhatsApp ele vai me cobrar, eu vou receber. Se eu deixar, eu recebo até de madrugada. Porque o tempo do outro, ele acha que ele não tem limite para isso, né? Então, isso aí, né, fica, eu não sei se vai ter uma resposta ou se a gente vai trocar o pneu com o carro andando e
Eu sei que o Senhor, Ele vai trazer todas as respostas, mas na prática, na psicologia, porque a escola vai chamar. A escola hoje está lidando com crianças, 80% estão tomando antidepressivos, ansiolíticos. E aí o seu filho, eu tenho 2 filhos, a maioria que conhece, um é a água, o outro é o óleo. Então, no momento que um está cedendo, a outra está impondo. Então, eu estou assim, dentro de casa, Senhor, me ajuda. O tempo todo. E aí, lá fora, a cobrança. E se você vai para o médico, eu acho que nem os médicos estão, né, respeitando, né, a classe, com todo o respeito, mas eu acho que o negócio está tão acelerado que, será que aquela criança realmente é autista? Será que ela tem um TDAH? Será que ela tem outras patologias? Então, fica aí essa dúvida e esse desafio. Não é nem uma resposta, é um comentário, né? Se não for misericórdia de Deus nas nossas vidas, nós não vamos chegar a lugar nenhum. É a graça, né? A gente falou hoje, na entrada da irmã Marlene ali, a gente falou disso, é a graça de Deus. Eu penso, não existe receita, por isso aquela hora eu brinquei com a Débora, passa receita para nós, não existe. A gente não vai conseguir mesmo, né, esse ideal, esse mundo imaginário. Nossa, eu sou a mãe perfeita. Mas a gente tem que fazer o possível, né, para buscar esse tempo de qualidade. E eu acho que a única resposta verdadeira para tudo isso que a gente falou aqui hoje de manhã, gente, é Deus. É buscar mais de Deus. É aprofundar no estudo da palavra, é experimentar de Deus e fazer disso uma realidade na nossa casa de tal forma que os nossos filhos vejam isso. Meu lugar aqui é o de educadora, né? Então, eu penso que a gente precisa de mostrar isso. A gente lá em casa, a gente busca muito de mostrar para os meninos. Por exemplo, o Lucas entrou na faculdade que ele queria, mas a gente quis deixar claro para ele, foi Deus que te colocou aqui, filho. Olha o que aconteceu. Você conseguiu essa bolsa tal, a gente conseguiu o documento antes do tempo normal, a pessoa, tudo está fora do normal, você está vendo que foi Deus? A semana passada, o Eudes conversou com a Esther sobre uma questão até de celular. Filha, você está vendo que foi Deus que fez isso? A gente tem esse papel de mostrar Deus para eles. E isso não para, não, porque os meus filhos já são grandes, né, gente? Vamos e convenhamos. Teoricamente, você pode pensar, não precisa mais. Precisa. Precisa. E Carol, essa angústia, né, esse sentimento de culpa que mãe carrega, mãe já nasce com sentimento de culpa, a gente vai ter a vida toda. A gente só não pode deixar esse sentimento tomar conta da nossa vida. E ser maior do que a nossa dependência de Deus. O segredo é a dependência de Deus. É buscar a Deus, é rogar o tempo todo, é clamar o tempo todo. Você está trabalhando, mas você está pedindo a Deus. Você está voltando, se você está dirigindo, está pedindo. É esse relacionamento com Deus que vai fazer a diferença. E, assim, gente, nós não somos perfeitos, não se esqueçam disso. Quando eu quis lembrar a gente aqui que Moisés é o nosso exemplo de mansidão lá na Bíblia, mas ele também teve seus momentos difíceis, de ira, inclusive. Para a gente é difícil. Então, vamos também dar esse espaço para a gente, né? Vamos se permitir aí. Posso só acrescentar um pouquinho? Falando um pouquinho para você, acho que esse não é um sentimento só seu, infelizmente, acho que essa questão do medo mesmo, do emprego, a gente depende disso. É um sentimento quase que coletivo, mas, ultimamente, Deus tem falado muito comigo para pisar no freio. Às vezes, a gente está com a mente tão cheia e tão cheia mesmo da gente, de que aquilo está no nosso controle, de que eu não posso perder isso. Eu falo primeiramente de mim, porque, através disso, Deus tem falado muito comigo. De eu não posso perder, porque eu dependo, minha família depende, mas Deus me dá um cutucão e fala assim, mas e eu? Né? Onde que eu entro nisso? Porque eu é quem dou, eu é quem tiro. Eu é quem faço, eu é quem mando. Então, talvez ele pede um pouquinho, até para a sua saúde, primeiramente, porque você precisa estar bem, desacelerar. Não de falar, eu tenho que sair do meu emprego, alguma coisa do tipo, não. Mas para pensar assim, não, peraí, está me ligando de madrugada? Vai esperar. E eu te garanto que eles não vão morrer, eles vão esperar.
Tá me ligando num domingo? Não, peraí, eu posso atender hoje? Tá legal? Tá? De colocar um limite para você também, para você pensar assim, não, peraí, as coisas vão funcionar. Então, talvez também a gente escutar esse chamado de Deus para se cuidar, primeiramente, que depois as coisas vão fluir. E pensar assim, não, pera, Deus está no controle de tudo. É o que a Lu falou, né? Deus, primeiramente é Ele. Mas Ele também convida a gente a ter essa confiança, de desacelerar um pouquinho e confiar mais nele, que aí as coisas vão caminhando melhor. E a gente também fica tão mais leve que o medo vai... Às vezes ele aparece, mas ele vai dando um espaço aí para a gente também. Vem mais leve. Irmãos, nosso tempo está quase acabando. A gente tem uma última pergunta, comentário. Pode fazer, por favor. Bom dia. Carol, não vou te desanimar. O mundo não é brincadeira mais, não. A saúde mental está um lixo, gente, um lixo. Está todo mundo doente. Não é só no mundo, não é aqui dentro da igreja também. Está todo mundo doente. Eu tenho um desafio diário de controlar minhas emoções. Eu vou falar que meu desafio é de minuto em minuto. Eu saio, vou dirigir, eu oro. Deus, eu não vou responder ninguém, eu não vou xingar ninguém, porque eu sei que eu vou ser provocada, e sou, e muito. Tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo. Eu vou para o pronto-socorro, upa. Meu Deus do céu, é um mundo escancarado na minha frente. São problemas gravíssimos, são personalidades disturbadas, doentes. Eu só estou convivendo com o mundo. Então, se eu não venho na igreja, eu só estou no mundo. Porque eu não tenho essa realidade bonitinha que vocês falaram aí, não. Eu tenho uma realidade pesada. E eu tenho que ter um autocontrole. Nossa, pelo amor de Deus, é na profissão, é em casa, é nas amizades. E as amizades provocam também, gente. E muito. E muito. Elas são injustas, elas são traidoras, elas são falsas. Nós estamos vivendo uma humanidade terrível, doente. Então, é muito difícil controlar isso, as emoções. Para mim, é um desafio diminuto, porque eu tenho uma personalidade forte. E eu sou muito provocada, não é pouco, não. Muito, 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 muito. Então, eu acho que eu sou até mais vitoriosa que muitos mansos aí, porque não lidam com essa realidade que eu lido. Então, não vou... e falando aí um adendo dos autistas, TDAH, porque primeiro foi TDAH, a moda do TDAH. Menino levado é TDAH, e não é. Agora é autista. Menino sem atenção é autista, não é. O erro não é só dos médicos, não. Muito, desculpa, Débora, da psicologia. Tá? A psicologia está fazendo muito diagnóstico errado. E dos próprios pais, porque eles desejam muito, esse diagnóstico. Muito. Porque isso justifica algumas coisas deles. Aí seja então, que chega tá com um todo relatório mundo nesse bolo. Com autismo. Como é que você vai falar que não é? É moda. Você não é psiquiatra, você não é psicólogo. É um problema, gente. Albertinho, Bom a gente dia. tem Lembrando, nós do grupo CMCM, foi uma ideia até minha, criamos um grupo presencial de oração pelas famílias. É uma segunda no mês. As 2 primeiras reuniões foi na minha casa. Aí, Evane tem uma ideia inteligentíssima de diversificar as casas. Quem está em busca de oração para a sua família, principalmente. A próxima vai ser na da Evane. E temos uma casa muito que parece que vai vingar aí, que é uma pessoa que está caminhando para Jesus. Mas não vou falar aqui, não. Então, dia 26, na casa da Ivane, às 20 horas, todas as mulheres estão convidadas, viu? É um prazer. É um momento que a gente... É uma horinha só, é coisa rápida. Não é coisa demorada, não. É uma necessidade. Sim, oração de lutar pelas nossas famílias através da oração. Amém. Tá bom? Amém. Albertinho, nós vamos ter uma última fala, rapidinho. Aqui. A Lília. Levanta a mãozinha. Foi? Isso. Gente, eu nunca falei no microfone. Sempre tem a primeira vez, Lília. Não, mas eu não sei. Pode falar sem o microfone? É porque senão as pessoas não vão te ouvir. Talvez a gente escute. Pode. Com a fala da Carol, me veio várias coisas na cabeça. E eu voltei lá atrás, na época da Sofia, que eu estava trabalhando
E aí eu falava, gente, eu não tenho tempo para ela, casamento e tudo, aquela coisa. E é roupa, e é compra, e é sacolão, e é educação, e é escola, e tudo ao mesmo tempo. E aí Deus me deu meio que um chega para lá, de parar para pensar mesmo. O Gabriel veio como um turbilhão, assim, não pude voltar a trabalhar. Então, assim, quando eu ia para fora de casa, a gente vê tudo que acontece no mundo. Realmente está ruim. Só que a gente voltar para o nosso lar, e a gente vê que a gente tem aquele lar, tem as pessoas que a gente ama, é gratificante. Se a gente fica sempre só no lar, às vezes a gente não consegue ver tudo. E é impressionante, né? Então, assim, tem sido um desafio. Eu falo assim, gente, eu queria estar trabalhando. Aí eu falo, meu Deus do céu, Deus está me dando o que eu, um tempo atrás, queria tanto estar junto com eles. E a gente sempre insatisfeito com tudo. Então, acho que é realmente igual a Simone falou, é um desafio diário, né? De contentamento. Às vezes a gente está sempre insatisfeito. E às vezes a gente tem tudo ali e a gente está insatisfeito. Né? Então, verdade. Irmãos, a gente vai encerrar. Nosso tempinho passou já 5 minutinhos. Eu acho que foi assim muito rico. Graças a Deus o Senhor falou com a gente através da vida de todos que estiveram aqui. Muito obrigada, Débora. Muito obrigada, Lu. Obrigada, pastor Levi. Obrigada, Vivi. Eu acho que obrigado a todos vocês que nos ouviram, que participaram. A gente espera muito que o Senhor tenha tocado no coração de todos e que essa palavra não volte vazia. E que, no fim das contas, o que mais segura, né, os 7%, seja a nossa dependência de Deus. O nosso contentamento com o que Deus tem nos dado. A nossa dependência e a nossa humildade perante a Deus de entender quem nós somos. Porque tem coisa que não é nossa, tem coisa que é dele. E isso, ao mesmo tempo que nos rebaixa, também nos acalma. Porque a gente entende e confia que tudo está nas mãos dele. Amém. Nós vamos tomar um cafezinho lá fora e estamos liberados.